Olá, boa noite. Faltam alguns minutos ainda para a gente começar a nossa live de hoje à noite, né? E o que está acontecendo? Já estou entrando antes, que é para ver se a gente consegue já trazer a nossa convidada. Hoje eu estou esperando que a gente venha para fazer uma conversa que vai assim, eu estou aguardando a professora Marcele Brandão, que ela já entrou, né? Eu vou chamar ela de novo. Ela tem que aceitar a solicitação, né? Eu estou aguardando você, Marcele. Já liguei, já. Ah, agora sim. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo E, bem? e aí, como é que você está? Que saudades, hein? Não Que é? saudades, não A é? gente precisa se ver, né? A gente espera Precisa. presencialmente, né? Porque a É gente verdade, é verdade. A gente ultimamente ainda tem está. 4 minutos para a gente começar. Vamos começar às 19 em ponto, Vamos. mas a gente já sabe que o Instagram ele corta a nossa fala em 1 hora. Então, É, assim, quando faltar 5 para finalizar, a gente já tem que estar com tudo despedido, tudo feito, que é para a gente poder encerrar a nossa live de tá hoje. ótimo. Mas a gente tem muita coisa para falar, tem muito tempo ainda para a gente É, conversar, é verdade. né? É muito bom, Marcele, ter você aqui com a experiência que você tem lá da Santa Úrsula, da sua trajetória acadêmica, profissional, suas pesquisas. Eu te Eu acho que é agradeço assim. muito esse convite maravilhoso participar, poder estar com você aqui hoje, podendo participar dessa live. Experiência nova para mim e está sendo Ai, muito que legal. ótimo! Inaugurando! É isso aí. Legal, porque assim a ideia, né, desse projeto da minha consultoria, né, do empreendedora, é trazer realmente colegas, profissionais, pessoas que têm um trabalho sério como o seu, a experiência, né, para estar compartilhando com os professores. Eu atuo muito com formação de professores, eu gosto desse campo, né? Eu acabei a psicologia agora e já estou fazendo pedagogia online, estou emendando uma na outra. Você sabe que eu sou doutora em antropologia e eu vou estudando, porque eu acho que isso agrega muito à nossa formação, né? Essa atualização, né? Essa questão muito. Boa noite, Emanuel. Já chegou? É. Emanuel é um querido, um professor querido, especialista em tecnologias digitais. Vai estar com a gente semana que vem aqui também na Que live, bom. Ah, que bom. né? Vai valer a Vamos pena. Eu vou assistir, divulgar. vamos assistir, com Vamos certeza. assistir, vamos sim. Né? Tem a Aninha também que chegou, né? A Aninha Mourão é Bem-vinda. nossa aluna lá da Universidade de Santa Olha! Úrsula. Olha, da Santa Úrsula, É, bem-vinda, Aninha. Nós vamos ter uma noite muito rica. Pelo visto, os convidados estão chegando, hein, Marcele? será um prazer. Né? Será um prazer, de fato, como o professor está falando. E assim, é uma coisa que a gente tem que sentir nesse momento, é o quanto a gente pode colaborar, né, com a formação desse professor, desse colega que está atuando no ensino remoto. Aqui a gente já falou de tantos temas, Marcele, toda quinta-feira às 19, que Uhum. eu tenho certeza de que quem assiste fica com um pouquinho de conhecimento para atuar naquele campo, né? Que é o que Uhum. a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? E Trazer esse agora, tema do seu trabalho, você da sua sabe, Ana, que pesquisa. essa mudança, né, na educação, para a gente, assim, foi muito brusca, né? A gente foi muito, todo mundo muito pego de surpresa e nem todos os docentes têm a habilidade de estar utilizando as ferramentas tecnológicas para ensino, né? A gente teve que meio que aprender na marra, aprender fazendo. E essa semana eu tive uma experiência muito interessante com o Uhum, pessoal do Google, que eles têm hum, uma certificação para docentes, né, do Google for Education, que é bem interessante, assim, porque ele dá um passo a passo das ferramentas disponíveis e ajuda a integrar essas ferramentas. Então, ele já te mostra formas de usar as ferramentas, de integrar com exercícios, com atividades, sabe? Eu achei, assim, que foi sim, muito rico, valeu muito a sim. pena. Sim, e inclusive eu também vou ter um amigo aqui que ele é certificado, né? Ele vai vir agora no dia 17 de setembro, Daniel, né? Trujillo, Diego Trujillo. Eu nunca sei falar o nome dele, amiga, nunca sei, tá? Mas ele é assim, feríssima, né, nessa parte. Agora sim, são 7 horas, vamos começar.
né? Boa noite a todos e todas, tá? Eu sou a professora Ana Lúcia Guimarães, como vocês já me conhecem. A gente está aqui no Instagram, @neduempreendedora, essa noite para discutir o uso de mapas cognitivos na aprendizagem, né? Com a professora convidada, professora Marcele Brandão. Ela vai se apresentar, maravilhosa, amiga querida, né? Tem um trabalho grande como gestora, como professora, e ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência. Seja muito bem-vinda, Marcele, e vamos para uma noite encantadora com o nosso público que está aqui para nos ouvir. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite, Ana. Você é uma querida, foi um prazer. Esse convite me encheu de expectativa, né? Porque é mais uma ferramenta para a gente aprender a utilizar, né, na docência. E eu acho que é isso que a gente estava comentando, né? O quanto é rico esse processo de troca que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, né? E eu te agradeço muito e espero que todos gostem da nossa noite, do nosso debate aqui hoje. Eu acho que sim, eu acho que vai ser muito fecundo, porque... Sua prima tá aí? Olha, prima da Marcele, tudo bem? Muito bem-vinda. Cá estamos. Então, gente, a ideia hoje é falar um pouco dos mapas cognitivos. Por quê? Porque a gente está no ensino remoto e o mapa cognitivo ele acaba sendo uma metodologia ativa também, né? Que ajuda bastante, facilita a mediação do professor no processo de ensinar e aprender nesses tempos tão difíceis, né? Como a gente começou aqui um bate-papo ainda antes de iniciar a live, dos grandes desafios que os professores vêm enfrentando. E às quintas-feiras a gente também vem trabalhando um tema que colabore nesse sentido. Então, assim, o que esse conceito traz para a gente, né? Esse conceito de mapa cognitivo. Vamos falar um pouco dessa coisa conceitual. Vamos. Eu acho que tem um passo atrás que a gente precisa dar, né? Porque existe uma confusão muito grande sobre mapa cognitivo, mapa mental, mapa conceitual, né? Perfeito, perfeito. A gente precisa entender esses conceitos para poder utilizar a ferramenta da forma correta. Então, assim, o mapa conceitual, ele é aquele mapa que a gente trabalha com a construção de ideias, de conceitos existentes que são apresentados, e aí tem vários formatos de trazer isso para a turma, né? Mas, geralmente, a gente usa uma estrutura hierárquica de conceito. Então, a gente trabalha com conceitos mais macro e a gente vai, com o uso da ferramenta, com o uso do mapa, detalhando esses conceitos, né? O mapa cognitivo é a ferramenta em si, é como a gente vai utilizar essa ferramenta, para que a gente possa entender um pouco o nosso processo de cognição, né? E como que a gente pode explicar esse processo, porque muitas vezes a gente fala assim, tem dois grandes especialistas que entendem de um determinado assunto. Se eles forem construir um mapa cognitivo sobre esse assunto, com certeza esses mapas vão ser diferentes. Completamente. Porque cada um tem ali a sua interpretação, os conceitos macro, eles vão se alinhar, né? Mas o detalhamento do mapa, ele depende muito da base de conhecimento de cada um, né? O olhar, né? O olhar, né, Marcele, que você diz. O olhar, a leitura que ele faz, né, daquele objeto que ele vai traduzir no mapa, que ele vai trazer no seu raciocínio. É importante que, quando você fala dessa distinção entre mapa conceitual e mapa cognitivo, de alguma forma, ambos... Eu acho que a gente pode trazer isso de forma pedagógica, dizendo que ambos fazem essa ligação entre conceitos, estruturando relações, né, possibilidades de pensamento, novos saberes, novas ideias. Não é por aí, mais ou menos? Exato. A questão é que o mapa cognitivo ele é um pouco mais amplo, né? Ele pode ser utilizado em várias dinâmicas, em várias ferramentas. Então, por exemplo, o professor com a turma em sala, né? E quer fazer uma construção participativa sobre um determinado tema. Então, você tem um conceito central e todos os alunos podem, vamos dizer assim, interagir no mesmo mapa. Então, trazer suas ideias para uma construção única e depois isso ser um guia, né? Então, a gente pode usar esse mapa individualmente, quando a gente faz uma explanação do nosso pensamento, da nossa ideia sobre aquele mapa. Mas eu gosto muito de fazer esse uso do mapa para
também para que os alunos possam perceber que o pensamento deles individualmente constrói um pensamento mais amplo, né? Constrói ideias mais amplas. Os mapas cognitivos, eles também são muito utilizados nas empresas. Quando a gente usa para fazer, por exemplo, planejamento estratégico. Eu ia te chamar a atenção exatamente desse aspecto, porque eu vejo que quando você está trabalhando dentro do cenário da sala de aula, que hoje eu já não chamo mais de sala de aula, eu chamo de espaço de aprendizagem, né? Porque já reconfigurou totalmente. Mas você veja que a ideia do mapa conceitual, do mapa mental, né? Você mind maps, você tem muito mais dentro do cenário educacional. Agora, quando você fala do mundo corporativo, das empresas e tal, você tem muito essa questão da presença do mapa cognitivo, que é interessante. Exato. Porque, vamos dizer assim, uma organização que esteja trabalhando com um planejamento estratégico, ou uma estrutura, ou um mapeamento de processos, né? Uma gestão de processos, você conseguir captar as ideias, os pensamentos de cada um e colocar isso numa página única para que todos possam se compreender, né? Se entender, é uma estratégia bem interessante. Definir planos de ação junto com a equipe, utilizando a estrutura do mapa, né? Prazos, porque o mapa cognitivo a gente pode utilizar ele, vamos dizer, em vários formatos de exposição, estruturas visuais, né? Então, desde a estrutura, daquela estrutura de aranha, né, onde você tem um conceito central e tudo vai rodando. E as ramificações. Volta, né, isso, Mas existe também a hierarquização, quando você tem um conceito mais amplo, você, né, vai detalhando esses conceitos. Isso. E a parte da construção participativa, como a gente chama, que é quando a gente vai linkando os pontos das ideias, dos pensamentos de todos que estão participando, né? Então, são formas diferentes de utilizar a mesma estrutura e que o princípio da visualização, ainda mais hoje que a gente está nesse mundo cheio de tecnologia, né? Assim, todo mundo é distante, então você conseguir colocar as pessoas para falar, todo mundo na mesma língua, né? Assim, a gente consegue interagir, interagir. E trazer o collaborate, né? A colaboração de cada um para construir um raciocínio sobre determinado objeto de conhecimento. Eu acho que é interessante. Eu já penso que, assim, eu tenho trabalhado muito com essa questão dos mapas mentais, mapas conceituais. Eu falo muito para os professores que isso facilita a aprendizagem, né? Agora, você trazendo esse conceito de mapa cognitivo, ele soma para a gente ampliar essa ideia da aprendizagem a partir da construção desses mapas cognitivos, né? Para além do mapa conceitual. Mas a ideia do mapa conceitual, ela sempre obedece aos princípios da aprendizagem significativa, né? Trazida por Usbel, que é você ver essa questão da diferenciação progressiva e da reconstrução integrativa dos conceitos, né? Então está dentro dessa perspectiva que a gente vê muito através da construção dos mapas, né? Toda essa visão da educação construtivista, né, ela precisa estar alicerçada nessa ideia de que a gente vai, vamos dizer assim, preenchendo lacunas, né? E quanto mais o interessante do uso da ferramenta, né, que de repente o aluno ali, ele consegue ver alguns conceitos e ele percebe o que falta a ele nesse entendimento que ligue esses conceitos. Então, mostra para o aluno as lacunas do conhecimento. Olha que interessante. Olha que interessante. O Emanuel está falando que são ligações sinápticas, né? A construção da estrutura do mapa. Olha que bacana, já que a gente está no terreno do cognitivo, né? Nada mais importante do que a definição. Obrigada, Emanuel. Vocês podem colocar, gente, as perguntas de vocês no chat, tá? Vocês podem curtir também, podem dar like aí na nossa live, quem está gostando. E a Marcele trouxe um conceito importante. Marcele, dentro de tudo que você falou, que é importantíssimo, né? E que a gente está conversando aqui, a questão quando você fala que esses mapas, eles devem ser montados também, e podem ser montados, a partir da ideia do respeito à hierarquia dos termos, né? Porque você vai fazendo ligações entre eles, né? E isso vai consolidando a forma de você olhar aquela cultura, olhar aquele espaço de aprendizagem, olhar o que você está produzindo de conhecimento, né? Da realidade. É isso aí. Porque uma coisa que a gente tem que prestar atenção na hora da construção do mapa também é um cuidado, na verdade, que a gente precisa ter,
são os vieses ideológicos, né? Porque como você parte de uma construção que é individual, a gente tem sempre o nosso olhar sobre aquele pensamento, aquela ideia. Mas na hora que você está construindo em equipe, né? Então, assim, fazer essas junções, isso leva a esses debates que são muito ricos, né? Um ponto de vista diferente, ele traz uma oportunidade de construção ali dessa ponte, né? Do que vai ligar um conceito ao outro. Então, E aí tem uma pergunta, né? Porque lá no chat tem gente dizendo que quer aprender muito, a mesma pessoa está perguntando, são mapas mentais, os mapas cognitivos? É sua cunhada? Tudo bem, querida? Bem-vinda! Que bom tê-la aqui. E você indica algum livro específico? Olha as questões, muito boas questões, hein? Estou gostando da interação. Vamos lá, Marcele, vamos continuar. Tem vários livros que a gente pode indicar, a gente pode deixar aqui depois, mas eu gosto muito também vamos dizer assim, de buscar as ferramentas, né, que podem permitir fazer essas ligações. E aí você busca os conceitos, porque o mapa cognitivo é uma metodologia ativa, né? Então você aprende fazendo, né? Fazendo. A mão na massa. É chamada mão na massa. A mão na massa, exatamente. É a mão na massa. E aí você vai a cultura maker. Você vai construindo, né? E é muito legal, porque assim, de uma forma muito prática e fácil para o professor, né, se a gente puder pensar para a educação, a ideia dos mapas, a gente vê que você pode utilizar tanto no espaço presencial quanto no espaço online. Você, com um papel, uma caneta, você faz o design e constrói os retângulos e vai fazendo as interligações por linhas, setas e vai identificando as proposições, né? Agora, quando você está no mundo online, que é o que a gente está vivenciando agora, essa experiência de forma mais intensa, o que a gente vê? A gente vê que tem uma série de aplicativos e ferramentas tecnológicas que nos ajudam, né? Eu já trabalhei com o CMap Tools, hoje eu já conheço trabalhando com o Jamboards, que é do Google, e tem outras, né? Você conhece outras, você faz referência pra gente, como é que você dá algumas orientações também? Então, eu gosto muito de um mapa que eu uso há muitos anos, esse mapa, chama Xmind, Xmind. Ele é um mapa que... Isso, ele é interessante porque ele te dá várias possibilidades de estrutura. Então, por exemplo, eu usei agora numa disciplina que eu lecionei no mestrado, no semestre passado, foi uma disciplina de Sociologia do Trabalho. Então, assim, é uma disciplina... Ai, que adoro! Minha área, minha praia! De conteúdo, né? Bastante em termos de conteúdo. Então, para fazer algo mais leve, a gente tem... As aulas no nosso mestrado são aulas longas, né? Então... Para a gente ter algo mais leve, mais construtivo, eu fiz com os alunos uma construção de linha do tempo. Então, eles tiveram que fazer isso no Xmind. Então, eles tiveram que fazer as pesquisas, né? Trazer os conceitos para a aula. E a gente foi... O Emanuel está citando aqui também, Marcele, o Mind Map e o Free Mind, que também são dicas de aplicativos. Acho que vale muito a pena, né? Pode seguir, Marcele. Não, e é interessante que você pode fazer essas outras dinâmicas, né? Essa dinâmica da linha do tempo, ela permite que o aluno ele faça uma compreensão de se situar. Eu acho muito interessante a gente pensar que aquela coisa do conhecimento aprofundado, né? Para que significativo, para que faça sentido para a gente, tem que criar piso naquele conhecimento que a gente já tem, que a gente já possui. Os novos conceitos, eles precisam começar a fazer sentido para as pessoas, para que você possa, de fato, reter aquele conhecimento, porque senão fica aquela coisa do aluno que lê e decora para a prova, né? Mas isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo, não, só para balizar e complementar o que você está falando, fortalecer. Por quê? Porque hoje, na educação como um todo, com a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem essa visão de educação, né? Que é a educação do século XXI, que não é mais a decoreba, não é mais a memorização, mas para sedimentar esse conhecimento, o aluno precisa saber o porquê que ele está aprendendo, né? Onde ele vai chegar com aquele conhecimento. Então, essa coisa do significado que você trouxe. Uma conexão tá... E eles consigam fazer disso algo que está começando a estar falhando.
Não. Tá começando a falhar um pouco, né? Sua conexão aí, tá um pouco travando, mas vamos lá, vamos tentando. Boa noite, Didática Tech. Ontem eu estava com essa equipe falando na live também. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos, Marcele. Vamos, então. Eu acho que esse processo de buscar e de se situar no tempo, né, de perceber, por exemplo, como os conceitos evoluem com o tempo, como as perspectivas elas vão se tornando mais amplas, né? E à medida que a gente vai conseguindo fazer as ligações, que isso você consegue fazer visualmente no mapa, você vai conseguindo construir uma história para você mesmo, né? Vai narrando uma história que vai fazendo sentido. Então, eu acho que é bem relevante a ferramenta, o uso da metodologia, né? Da Sim. ferramenta. Sim, boa noite, Márcia. Prazer ter você aqui, minha querida. Estávamos juntas ontem. E quando você fala dessa coisa de ter muito significado, de ser muito relevante para o educador, para o professor, né? A gente pensa naquela ligação, conceito, relação, conceito, né? Quando a gente fala que... Porque tem uma coisa que é muito importante, Marcele, de destacar nesse trabalho, né? As pessoas acham que elas querem entender mais sobre esse processo de construção dos mapas. E eu acho que é interessante a gente destacar que esse mapa, ele é construído com palavras-chave. Ele é construído com palavras-chave que vão, né, dando sentido a um raciocínio. Então, muitas vezes a pessoa quer construir um mapa e fica uma coisa monstruosa e acaba se perdendo muito mais do que trazendo a clareza para onde se quer chegar. Então tem que tomar esse cuidado, tem algumas regrinhas. São, na verdade, eles acabam sendo diagramas regrados, né? Porque servem para fortalecer esse conhecimento que você quer amadurecer, você quer consolidar. Né? E é interessante também a gente, já que você está falando das regras aí, a gente pensar que é o seguinte, existe aquela estrutura onde você coloca a linha direta e a linha pontilhada do mapa, né? Então, por exemplo, a questão da linha direta, você tá estabelecendo uma hierarquia, mas a linha pontilhada, ela liga os sentidos. Então, uma das dinâmicas, por exemplo, que eu fiz com os alunos foi, a gente fez um mapa. A disciplina ela veio avançando com a parte mais conceitual, eu fiquei com o segundo módulo da disciplina, onde a gente viu conceitos ligados à sociologia do trabalho, mas mais recentes, conceitos mais modernos. E aí os alunos eles tiveram que fazer uma análise sobre esses conceitos da sociologia do trabalho no nosso momento presente, né? Como eles conseguem perceber os conceitos na nossa dentro dessa realidade que a gente vive. E nesse momento de pandemia, de isolamento. E a partir desse estudo deles, eles construíram um mapa e a gente foi fazendo uma ligação entre a fala de um e do outro, aquilo que fazia sentido entre as falas. Então, tinha ali os conceitos que estavam sendo trazidos por cada aluno e também uma análise de sentido das falas, né? Que é uma análise do discurso ali, né? Dos alunos em cima do mapa. E a gente fez depois uma análise usando a SWOT, a ferramenta da análise SWOT, das oportunidades e ameaças, né? É uma maravilha essa ferramenta. Análise utilizando o mapa cognitivo. Então, com certeza. Henrique, boa noite, meu querido, meu sobrinho. Valeu a pena. Boa noite, meu querido. Sejam bem-vindos. Henrique, Priscila, Amanda, a minha amiga Marcele querida está aqui, né? Olha, tem uma pergunta, Marcele, muito legal, que é do Emanuel, que ficou aqui, que eu acho que a gente vai poder trabalhar, tá? Tá me ouvindo bem? A conexão tá meio que falhando, né? Mas a gente vai continuando, hein? A gente vai continuando. O que acontece? O Emanuel perguntou se o mapa conceitual, né, ou o trabalho com o mapa mental, cognitivo, ele é uma construção muito individual, como trabalhar com equipes, como trabalhar com grupos na construção da interação para fazer esse mapa, né? Aí eu fico pensando, a experiência que você teve na sociologia do trabalho já revela um pouco dessa face, dessa metodologia ativa, né? Você quer falar um pouco mais sobre isso? Eu tive uma experiência também trabalhando com planejamento estratégico em uma empresa. Né? Então, a gente projetava o mapa e aí toda a análise de cenários a gente fez
com o mapa. Então, enquanto uma pessoa ia digitando, os outros iam colocando como um brainstorm, né? E a gente foi fazendo uma dinâmica de entendimento dessa visão de cada um, e a gente foi construindo os cenários. E depois, com base no que foi relatado por todos da equipe, a gente construiu o cenário otimista, pessimista e, vamos dizer assim, um meio termo, para a gente poder propor as Eu acho ótimo essas ideias. Eu adoro trabalhar com essas ideias. Busca de soluções, né? Se o cenário piorar, como é que a gente faz? Quais são os caminhos? Olha que legal, Daniela, boa noite. Se o aplicativo permite a construção coletiva, né? Eu vi essa pergunta. Permite, né? Permite. A gente sabe que permite. As versões pagas, as versões gratuitas. Sim. Eu não sei te falar qual a versão, mas que permite. Permite sim. E nesse momento de pandemia, é muito legal trabalhar com esses mapas. Por quê? Porque cada um vai dando uma ideia. A ideia é que esse mapa ele seja construído de frases ligadas, é composto de conceitos, palavras-chave, que vão ligando relacionamentos, identificando, né, conhecimentos, saberes. E outra coisa que eu sempre falo, o aluno aprende muito. Nós somos assim, com a memória flash. Ele olha aquele desenho, ele entende a relação, né, entre um saber e outro. Então, isso é muito diferencial no processo de aprendizagem. Ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Que tudo é muito visual, né? Assim, isso. A gente está aqui conversando numa rede social e tudo, que é uma rede social que, vamos dizer assim, prioriza a imagem, né? O vídeo, a foto. Isso. Então, o mundo está muito voltado para o visual. As pessoas já estão... acho que tem tanto conhecimento, tem tanta informação hoje, né? Proliferando aí para todo lado, que as pessoas estão ficando cansadas, né? Você abre o telefone, você tem um monte de informação. Você abre o computador, você tem um monte de informação. Então, isso traz um certo cansaço, inclusive mental, né, para as pessoas. Então, é verdade. O mapa, ele acaba ajudando você a fazer conexões mais diretas, né? Eu sempre que venho conversar sobre um tema... com algum convidado, né, que eu sei que vocês são especialistas, trazem esse background que vocês têm de pesquisa, né, o approach teórico, o approach da experiência, né? Eu achei muito interessante, hoje eu tô participando também, tá? Ao mesmo tempo que eu estou aqui também, eu estou inscrita no CIET em Pé, né? O Congresso Internacional de Educação e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos. Eu estou apresentando um trabalho lá, né, que é ressignificando os espaços de aprendizagem. A gente faz um vídeo, foi tudo virtual esse ano. De 2 em 2 anos eu vou lá para São Carlos e apresento, né, as ideias. E aí o que aconteceu, Marcele? Hoje eu estava assistindo uma palestra sobre toda essa história de como é que a gente faz nesses tempos, né, de Covid-19, na aprendizagem, que é os desafios, das dificuldades dos docentes. E aí uma professora, ela era colombiana. Eu acho que ela era colombiana. Era uma coisa dessa, eu não estou lembrada agora, porque a gente vê tanta coisa. Mas ela estava dizendo o seguinte, que o professor... Olha isso. Olha que interessante, né? Porque a metodologia ativa, ela tem essa pegada da interação, da motivação, e os mapas cognitivos, conceituais, mentais, eles trazem também esse olhar, né, da colaboração, da interação. Aí ela disse assim, o professor, olha que engraçado, o professor que tem uma aula chata presencialmente, ele também vai ter uma aula chata à distância. Sabe? Então, quando ela falou isso, eu achei isso muito engraçado, porque tem a ver com essa iniciativa de buscar um aplicativo para uma construção coletiva de um mapa, né? E ter as vantagens desse mapa cognitivo para favorecer a aprendizagem. Eu elenquei aqui algumas, e aí a gente pode ir conversando sobre elas. O que você acha? Vamos lá? Então, eu pensei assim, uma primeira vantagem seria essa questão da simplicidade de uma modelagem que pode ser feita em qualquer mídia, no quadro, no caderno, no computador e etc. Essa é a primeira vantagem. É verdade. E assim, no presencial, inclusive, eu gosto de fazer o mapa, sabe como? Sabe o que é aquela folha de flip chart? Que é tamanho A1?
Ai, eu adoro aquilo. Fiz uma vez com os alunos da Post-it! Botou post-it? Coloquei todo mundo sentado no chão, né? Ai, que delícia. Papel, assim, fez uma roda, todo mundo no chão, o papel no chão, cada um com seu post-it, né? E aí a gente O Emanuel comentou que de repente pode ser mais chata a professora, tá? Lá no comentário da professora que eu falei no congresso. Continua, vamos, Marcele. Adorei essa experiência. Vai, fala comigo. Acho que é interessante, né? A gente poder ver que existem formas diferentes de usar o mapa. Não necessariamente a ferramenta do computador, mas qualquer mecanismo que possa ser utilizado que consiga expor visualmente o conhecimento, né, para os alunos, já vai fazer o mesmo sentido. Então ele realmente algo simples que dá pra gente fazer, né? Você vê que na sala de aula dá pra você mexer, poxa, mudar o espaço e fazer o que você fez, né? Uma outra vantagem seria também que permite sua aplicação em vários níveis de educação. Você não fica limitado à educação básica, ensino médio, educação superior, né? Exato. Inclusive empresas, né? Empresas. Que você trabalha no campo organizacional muito bem. Eu estava lendo um artigo na semana passada sobre isso. Um dos primeiros usos do mapa cognitivo, o mapa cognitivo vem da psicologia, né? Eles começaram a fazer o processo de descrição de mapas cartográficas mesmo, o mapa. Isso. E eles começaram a estudar por que às vezes a gente vai desenhar o mapa do Brasil, por exemplo. Então eu tenho uma leitura sobre uma visualização desse mapa, eu detalho essa visualização, você já vai ter você vai trazer outros elementos. Então ele traz essa discussão desse viés ideológico que a gente tem que ter um certo cuidado, né, quando a gente constrói, porque ali tem o nosso olhar de construção, né? Por mais especialista. Sim, subjetivo, né? A subjetividade está presente, lógico. Presente, né? Porque, às vezes, as pessoas podem confundir pelo fato de ser uma ferramenta, de ser algo pragmático e visual, não deixa de ter ali toda a nossa concepção de entendimento, né? Então... E aí, quando você fala essa questão, a gente entende mesmo que o mapa é uma estruturação do conhecimento. Exato. Ele funciona como uma estruturação do conhecimento. E tem uma outra vantagem, que é a questão da flexibilidade de regras para a construção dos modelos gráficos dos mapas, que pode ser mais simplificado a princípio, ou pode haver uma resistência, né, para evitar a resistência do aprendiz, porque tem aluno também que vai dizer assim, isso é muito chato, eu não quero construir isso, né? Pode ter uma certa resistência, sim. Né? Por isso aí a gente uma das ideias assim que eu acho interessante é que o primeiro contato do aluno com o mapa seja um contato colaborativo, seja um contato participativo, onde várias... Que o envolva. Porque ele precisa primeiro entender qual é a função daquela estrutura ali, né? É muito difícil você igual a gente vai explicar, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos e ela está aprendendo sobre o mundo, né? A geografia do mundo, os planetas. Então a gente pega o globo, ou então a gente entra na internet, no Google Earth, a gente vai ver todos os detalhes, né, daquele cenário. E o aluno ele já consegue ter a compreensão de como utilizar a ferramenta. Né? Depois é um segundo processo, eu acho, a aprendizagem de, vamos dizer assim, de expor o seu conteúdo ou o seu conhecimento naquela ferramenta. Mas antes ele precisa saber como usa o mecanismo, senão ele acaba sendo uma barreira a mais, né? É verdade. A didática tech está chamando a atenção porque a gente conversou ontem, né? Quando eu fiz a live sobre o meu livro. Né? Quando eu fui lá na Santa Úrsula, ontem eu também fiz para eles a apresentação. E assim, ela está dizendo que é o que a gente falou mesmo. Não adianta você só inserir a metodologia ativa. Eu vou trabalhar com mapas. Eu vou fazer algo criativo. Mas só para dizer que está usando, se não tem esse significado que você está falando. Né? Então, é preciso que esses mapas... eles ajudem o aluno, essa é uma outra vantagem para a gente conversar também, né? Que eles ajudem o aluno a construir seu conhecimento e o professor a estruturar o seu conteúdo para ser transmitido, não é isso? Isso. Porque isso é interessante, porque tanto se o professor domina a ferramenta, ou a metodologia, né, ele consegue estruturar o seu próprio pensamento, a sua própria aula, já na estrutura metodológica do mapa.
e vai apresentar isso para os alunos também. Então, ele vai explicar o conteúdo em si e a dinâmica metodológica que ele está utilizando. Eu sinto que os alunos, eles percebem que eles aprendem mais, aprendem... É como se ele estivesse ganhando 2 por 1. Eu vim ter aula de matemática, mas eu, além da matemática, eu ainda aprendi a usar uma ferramenta. Sabe como é? A usar uma ferramenta, olha que legal, dá para fazer várias coisas com ela. Exato, né? exato. Você desperta a curiosidade do aluno, sabe? Eu gostei disso que você falou, que ele aprende e leva 2 por 1. Por quê? Porque a próxima vantagem que a gente vai falar agora é exatamente isso, né? Porque quem constrói o mapa está se organizando as suas ideias relacionadas ao domínio do que está estudando. Então, essa ferramenta é perfeita para a retenção do saber, né? Para o aluno amadurecer, para ele lembrar, para ele conseguir encaminhar de forma lógica a construção do seu pensamento. Né? No mestrado, a gente dá aula para muitos professores, às vezes, de ensino médio e, às vezes, alunos que estão querendo seguir a carreira acadêmica também, né? E foi muito interessante essa experiência, porque eu tive uns 3 ou 4 alunos que foram buscar ferramentas, metodologias diferentes da que eu estava utilizando e fizeram questão de, na apresentação deles, apresentar numa ferramenta diferente da que eu estava utilizando, já para mostrar para a turma que existem outras possibilidades, né? Então, eu achei assim, que despertou neles essa curiosidade. E a curiosidade é o que move, né? A gente, o aprendiz, ele é movido por essa busca, né? Então, eu achei que foi bem interessante esse processo aí. Esse processo, eu também achei, você trazendo essa experiência. E tem uma coisa, né, que os mapas, né, a primeira coisa é que colocaram aqui no chat a questão da aprendizagem significativa com os mapas. Nós já falamos no início, que Ansbel, né, traz essa relação com a construção desses mapas, por isso dá esse significado à aprendizagem, né? É muito importante. E a outra definição que eu queria também trazer, por isso que você falou, é que quando o professor ele trabalha também de forma individual, porque ele dá o desafio para o aluno construir o seu mapa, o que acontece? Ele pode trabalhar numa perspectiva coletiva quando ele vai comparar os diferentes mapas e vai sair até um novo mapa, né, dos apanhados de todos. Olha que maravilha essa ferramenta. É muito dinâmica. E é dinâmica, né? Assim, a gente, eu falo assim, a gente com a aula online, parece que o tempo ele se multiplicou. Eu acho que a gente perdeu o espaço da sala de aula para as conversas paralelas, para o vai no banheiro e volta do banheiro, né? Assim, lógico que a gente teve muitas perdas, mas a gente também teve ganhos. E um dos ganhos que eu percebo é essa interação que ela ficou muito mais forte, né? Mais presente, mais dinâmica ali. São 1 hora, 40 minutos, 50 minutos de concentração total, tanto do professor como dos alunos que estão interagindo, né? Então, se a gente não cuidar de uma metodologia que possa deixar os alunos mais... puxar pela criatividade, deixar que eles participem, né? Deixar a aula dinâmica, mais interativa, a gente fica com uma aula muito cansativa, né? Então, se a gente que é professor não aguenta, imagina o aluno, né? É isso que eu ia te dizer. Eu acho que quando a professora lá no Congresso, ela diz que o professor que é chato, e o Emanuel reforça que ele pode ficar mais chato ainda, né? Aqui, é porque realmente ele não traz essas novidades, ele não busca. Não estou culpabilizando o professor com isto, né? Às vezes ele tem as suas dificuldades e a gente tem que reconhecer que precisa de um suporte pedagógico, que precisa nesse momento, até às vezes, de um apoio, né? De um colega que possa estar trazendo novas explicações, novas experiências. Porque o aprendizado colaborativo, ele vai fazer o quê? Ele vai, além de permitir essa troca de ideias, ele vai desenvolver também a visão crítica do aluno, né? Através das discussões dos pontos de vista diferentes. Então, o mapa permite esse tipo de relação. Desenvolve a abstração dos alunos. Não é isso? Independente dos conceitos que eles vão representar, se é concreto, se é abstrato, não interessa, está puxando pelo pensamento abstrato deles. Exatamente. Então... E eles estão fazendo as conexões, né? Eles
além de entender determinados conceitos, eles conseguem integrar outras ideias que às vezes eles não tiveram inicialmente. Esse procedimento que você falou, da gente fazer um mapa individual e depois fazer esse mapa colaborativo, é muito interessante porque os alunos, os participantes, eles percebem o gap das ideias que eles trouxeram para aquilo que tudo que é possível pensar sobre aquela como sobre amplia aquele conteúdo, né? É verdade, amplia demais o leque de conhecimento deles, né? E a questão também, até Marcele, desculpe, eu nem falei, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo, para as pessoas entenderem essa sua imersão, né? Essa sua questão no corporativo, na sociologia do trabalho. Fala um pouquinho dessa história e liga com o mapa cognitivo. Então, eu sou administradora, né, de formação, mas eu fiz uma formação muito interdisciplinar. Eu fiz um mestrado em engenharia de produção e agora estou fazendo doutorado em educação. Então, mas vamos dizer assim, a minha carreira profissional, ela sempre foi muito voltada para a parte de desenvolvimento de pessoas, seja nas organizações, seja na sala de aula. Então, eu sempre lecionei na graduação aquelas disciplinas de gestão de pessoas, psicologia organizacional, estratégia, né? Porque aí tem um lado da minha carreira que é muito voltada para a parte mais executiva, né? Que eu tive, antes de atuar na Santa Úrsula, eu tive uma longa trajetória de atuar como executiva. Eu trabalhei no Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, tive uma empresa de consultoria de estratégia, de estratégia e mercado. Então, assim... você fala pra gente que você tá falando aí do Rio Grande do Norte, né, amiga? Isso, eu tô falando daqui. Que chique! Eu tive essa complementariedade na minha carreira, então eu sempre atuei praticamente e sempre gostei muito de lecionar. Eu adoro sala de aula, adoro. Eu acho que é o momento que a gente mais aprende. O professor Sim, vem como eu adoro também. O que traz o conhecimento, mas na verdade ele é o que mais aprende, porque ele consegue, aquele que está aberto, né, o docente que está aberto para aprender, para ser contestado, né? Então é o momento que a gente se questiona, vai buscar, vai pesquisar, traz novos conceitos, então eu acho muito rico. E eu sempre fiz essa carreira muito paralela, docência e a atividade executiva. Na Santa Úrsula foi a minha primeira experiência que eu convergi, né, para as duas atividades acontecerem na mesma organização. Então, na Santa Úrsula eu era só docente, depois eu assumi a coordenação do curso de administração, depois passei para a pró-reitoria de graduação e no ano passado eu estava como reitora da universidade. Mas chega um momento que você percebe que você não consegue mais conciliar, né, para você manter as suas exigências de qualidade que você impõe, né? Então, como verdade. Eu cheguei assim num momento que eu estava ficando muito esgotada, eu tenho 2 filhos, né? Então, chega uma hora que você... Aliás, um dos filhos dela é um artista, tá? De mão cheia, um músico maravilhoso, né? Aquela música eu amei que você me mandou. Linda, né? Maravilhosa. E assim, aí eu tive que fazer essa opção. Então, eu abri mão da parte da executiva, né, para poder estar na docência e pesquisar e poder ter esse tempo para pesquisar e me aperfeiçoar na pesquisa, que é algo que me encanta muito. E dentro desse meu trajeto de profissional, eu sempre fui muito curiosa. Então, aqui em Natal, a gente foi uma das primeiras empresas de consultoria que trabalhava com as ferramentas do Google integradas. A gente já orientava implantação das ferramentas do G Suite nas empresas. Obrigada, Manuel. Emanuel tá saindo, tá dando uma boa noite. Foi um prazer. Então é isso, essa experiência. Você acha que essa coisa de estudar os mapas cognitivos te ajudou muito nessas decisões que você tomou, né? Porque você consegue visualizar a tua história, né? Para a vida. Anual com o mapa cognitivo.
É por isso que eu pedi para você fazer essa referência à tua experiência. Porque eu sei que a gente se organiza também, se auto-organiza, se planeja, revê estratégias, revê trajetórias. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a ferramenta ela vai ajudando você aquela história de colocar no papel para tomar as decisões, né? Então, por exemplo, uma análise de pontos positivos e pontos negativos, você consegue fazer facilmente utilizando a ferramenta. Uma estratégia de rol de atividades que eu preciso fazer, metas que eu preciso alcançar, você consegue definir, usar a estrutura do mapa para isso. Então, eu acho que é uma ferramenta muito útil nos nossos tempos modernos, né? Você conhecia essa ferramenta do CMAP Tools? Já ouviu falar? Não. Ainda não? Você pode baixar pelo celular, CMAP Tools, que você vai construindo também o mapa, tá? E te permite exportar para formatos de PDF, JPG, JPEG, né? BMP, entre outros. Tá? Essa ferramenta. E também, você falando das ferramentas do Google, a gente tem o Jamboard, né? Que dá para também criar, né, mapas conceituais. Eu aprendi, olha que interessante. Eu aprendi o Jamboard com uma aluna, Mariana, do meu grupo de pesquisa. Olha que fascinante. Que a gente tem um grupo de pesquisa, né? Eu já te falei sobre ele, né? De tecnologias, educação à distância, e é um grupo certificado pelo CNPq, e os alunos da graduação de pedagogia, da escola de licenciaturas, fazem parte. E aí o que acontece? A gente está trocando o tempo inteiro, aprendendo essas ferramentas das tecnologias digitais na educação. Eles adoram. E trazem muito rapidamente esses conhecimentos, né, Marcele? E acrescenta muito. Então eu acho que assim, o mapa, que a gente falou hoje, cognitivo, ele precisa ser explorado. O Emanuel falou aqui, antes dele sair, que se o professor não usa, não vai saber, não vai conseguir, não é verdade? Ele não vai aprender, porque é uma ferramenta muito útil, muito fácil, gostosa de trabalhar. É uma ferramenta gostosa, mas é uma ferramenta que demanda, é o que você colocou, demanda a mão na massa, né? A gente precisa realmente se arriscar, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo de se arriscar, de vamos dizer, experimentar coisas novas. Então, é uma ferramenta que vale a pena o docente buscar isso para a sua própria carreira, para a sua vida, e aí, consequentemente, ele vai perceber as maravilhas que a estrutura permite e vai levar isso para os alunos. Eu acho que é um processo que começa pelo docente. Né? Eu acho que começa assim, começa pelo sujeito, né? Pela pessoa, né? Porque você pode simplesmente começar de forma manual. Você pode aqui, eu posso estar aqui agora, estou aqui atrás do meu armário, começar a colocar um post-it. Eu trabalhei muito no Sesc de São Paulo com a formação, né, para falar de economia solidária, e eu mostrava o conceito no meio com um post-it colorido maior, e derivava de todo aquele conceito do meio os outros, com outras cores menores, né? E eu comprei setinha para colocar nos post-its coloridos. Eu fiz um trabalho muito bacana, né, com essa construção de mapa. Então eu gosto muito dessa ferramenta. Eu acho que dá para você trabalhar de diferentes formas. E é só você querer mesmo, né? Aqui, tem alguém falando que na gestão de projetos de engenharia, o uso dos mapas pode ser uma ferramenta poderosa. Sem dúvida, né, Marcele? Com certeza, com certeza. Porque é isso, é trabalhar a parte de idealização, né? Aí depois você pode, no próprio design thinking, né? As etapas do design thinking, você pode utilizar o mapa, porque você passa por uma etapa de prototipação, e aí você... Por exemplo, ideação, prototipação, tudo isso que... O grupo construindo o mesmo protótipo, né? As ideias, verdade, trabalhando para o mesmo protótipo. Então, é bem interessante. É muito social, é uma ferramenta muito social, muito participativa, colaborativa, né? E abre espaço para, vamos dizer assim, para uma linearidade entre as pessoas que estão participando. Né? Não existe a ideia de um que é mais importante da ideia do outro. Né? Aquilo está tudo colocado no mesmo plano. Então, as pessoas elas participam em igual condição. Isso também garante mais a adesão das pessoas, né?
É o envolvimento, né? Agora, tem uma questão também muito legal que, por exemplo, quando você começa a comparar os mapas, né, de um determinado assunto das diferentes pessoas, dos diferentes alunos, você começa a ver e consegue ali, naquele caminho, mostrar qual seria um outro tipo de percurso se ele não caminhasse por aquela direção, né? E aí você vê como é que o outro foi por um outro caminho, achado, acaba até olha, ainda digo mais. Você pode, a partir da construção do mapa, no processo de aprendizagem, gamificar Sim. essa aula. Né? Gamificar, que é uma outra pegada interessantíssima desse momento do ensino remoto. Né? Eu acho que o uso do mapa, ele agrega muito, né? De várias formas ele tem muito a agregar. Agora, de fato, o processo eu digo que é de inclusão digital, né? Assim, ele começa com o próprio aprendizado da ferramenta, né? Não tem como a gente não começar sem saber como mexer com aquilo. E é o docente que precisa se arriscar, né? Se colocar nesse lugar e buscar utilizar isso para a própria vida e aí naturalmente acaba levando esse conhecimento para a sala de aula. Tem aqui, né, na internet, tem uma página, né, tem algumas páginas aqui, por exemplo, Construindo Mapas Conceituais, de Romero Tavares, né, tem essa dica para quem quiser procurar, para conhecer, tem o site educacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, tem várias referências que a gente pode dar aí para quem está nos assistindo, que eles pediram aí referências. Você quer falar algumas referências interessantes aí? Eu vou te falar, eu tenho aqui. Você falou do Romero Tavares, ele tem um artigo bem interessante. Tem também o artigo do Pinheiro, do José Pinheiro, que é Mapas Cognitivos no Mundo, Representações Mentais Distorcidas. Então, nesse artigo dele, é que ele traz essa fala que eu te comentei, da gente ter um pouco de cuidado em tomar um conteúdo único de um mapa como uma verdade absoluta. Tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que entender que aquilo ali está impregnado dos nossos valores, né? Das nossas experiências. Então, não são verdades absolutas, são verdades em construção, né? Para uma ferramenta de construção. Eu acho que esse ponto que você traz, ele é significativo para a gente compreender esse processo. Por quê? Porque não, são verdades em construção a partir do olhar de um sujeito que não representa a absoluta confirmação do objeto que está sendo conhecido. Né? Mas é mais uma contribuição de uma perspectiva. Isso é muito interessante de se perceber. Né? Agora, eu ia fazer referência também, porque aqui a gente pesquisando, né, a gente encontra o IHMC, né, que é o Institute for Human Machine Cognition, né, que é o Instituto da Flórida University, e que ele se propõe a entender, né, as capacidades humanas através de estudos sobre cognição humana, autonomia ajustável, robótica, interfaces avançadas, diversos outros temas, né? E é um instituto que ele tem um kit de modelagem de conhecimento, que é fundamentado nessa questão do mapa cognitivo que nós estamos conversando aqui hoje, essa noite, né? Excelente. Muito bom. Então, a gente entende que ele vai potencializando essa construção, né? vai trazendo para a gente a segurança de que trabalhar com essa metodologia é algo, de fato, comprovado cientificamente, que funciona para a aprendizagem, né? Que é acessível a todos e que faz muito parte da nossa história. Se a gente não se organiza, amiga... Não tem como ajudar o outro a se organizar. Não tem. Por isso que eu fico pensando naquela fala, né, da professora, eu anotei até aqui, né? Quem é chato presencialmente vai ser chato na educação à distância também. E uma outra coisa que ela falou também, que eu achei muito legal, ela falava mesmo assim, né, as tiradas dela e o pessoal ia pensando junto, ela fala o seguinte, não basta, né, aproximar-se, né? Para estar próximo. Não basta aproximar-se para estar próximo. Porque, de fato, né, você pode estar ali presencialmente com seus alunos próximos, aproximou de todo mundo junto no mesmo espaço, mas você não está próximo nesse link, nessa interação que os mapas podem trazer, que essa ferramenta, as metodologias ativas podem trazer. Então,
Exatamente, em pensamento, afinidade, empatia, né? Tudo isso que a gente precisa na educação. Então, assim, foi uma noite maravilhosa, Marcele, o nosso bate-papo de Eu hoje. te agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você, uma conversa super rica, cheio de colegas aí, né? Isso! Vieram aqui, meu primo também, Antônio, mandou um beijo, olha que legal. É isso aí. Legal. Antônio, Val, boa noite. Passar um pouco desse conhecimento para outros docentes que tenham interesse, que possam pesquisar e que possam utilizar mais essa ferramenta como algo que ajude, né, no processo do ensino-aprendizagem em sala de aula. Eu acho que é assim, topar o desafio mesmo, né, Marcele? E mergulhar nessas ferramentas, procurar conhecer, testa em casa, tira um tempo, faz uma busca no Google, porque hoje todo mundo busca no Google. Tem uma série de tutoriais aí que ajudam nesse processo, tem cursos muito, muito acessíveis, gratuitos, e dá pra gente aprender e se qualificar, né? Então, eu deixo essa dica, eu achei ótima essa dica que você trouxe do XMind, né? XMAP, né? Eu vou botar aqui. Xmind. Isso. É muito bom saber que tem essa ferramenta. Tem o CMAP Tools, que eu fiz a referência também. Tem o Jamboard. E tem uma série de outros, sabe? Que dá pra gente potencializar e usar para descobrir as competências e habilidades que tanto se pede hoje na educação, né? Que é desvendar as competências e habilidades. Eu gostei bastante. Obrigada, Didática Tech, pela presença, né? Novas possibilidades sempre de mediar o conhecimento. Sim, vamos sempre trocando, apresentando. Agradecer a professora Marcele, de coração. Agradecer todo esse público maravilhoso que hoje esteve aqui com a gente, né? Tirou um tempo para nos ouvir, para nos conhecer. Eu já estou me despedindo antes, porque eu sei que daqui a pouco a gente cai, mas 3 minutinhos a gente cai. Daqui a pouquinho a gente vai ser retirado. A gente vai ser retirado. Então, já quero deixar um beijo, fica a oportunidade, quero trabalhar mais com você, Marcele, em outros espaços, outras coisas, vamos fazer mais coisas. Sobre os grupos de pesquisa, porque a gente também tem um grupo de pesquisa para a gente tentar fazer um convênio entre os grupos. Vamos fazer. Juntas, né? Já gostei, maravilha. Amei, tá? Já vamos fazer o convite, já vou apresentar para o grupo, os alunos vão ficar assim, ó, pulando, saltitando, tá? Vai ser ótimo, a gente vai expandir muito. Ana, muito obrigada por esse convite, esse momento super prazeroso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e conversando com todo mundo. E essa experiência nova, né, de live, que tudo é novo. Tá vendo aí? Nosso Covid, né? Verdade. Obrigada por trazer um pouco da tua experiência, do teu estudo, do teu conhecimento. Enriqueceu e abrilhantou nossa noite. Muito, muito mesmo. De coração, amiga, conta comigo, que precisar, você já sabe, a gente se fala no Zap. Muito obrigada, tá? Estamos sucesso para aquele filho lindo, para as músicas dele, né? Para a pequenininha também. Fica com Deus, se protege aí, tá? Recebe o meu abraço virtual. Também, ó. Meu carinho, tá? Obrigada. Fica com Deus também. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Tchau. Gente, semana que vem. Isso, obrigada pela presença. Semana que vem aqui no @AnaEduEmpreendedora, às 19 horas, tem o professor Emanuel. Nós vamos falar sobre formação docente. Tem umas coisas bem legais, tá? Vou te mandar. Beijo, beijo. Boa noite todo mundo. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.